Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início à nossa aula de hoje, disciplina de Direito Tributário 2 e Finanças Públicas, do curso de Direito Unicinos Porto Alegre. Então, dando sequência aqui à nossa matéria, eu notei que no programa ali tinha faltado ainda dois tributos para nós examinarmos. Eu tinha dado por encerrado o estudo do direito material, mas na verdade ainda tem dois tributos para a gente examinar. E esses dois tributos são basicamente o que se chama de tributação sobre bens e serviços. São eles o ICMS e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN. Tá? Então, a base econômica desses dois tributos é basicamente o consumo de bens ou serviços. Então, aquela clássica distinção entre tributação sobre renda, patrimônio, consumo, que a gente até viu na disciplina no primeiro semestre, em Direito Tributário 1. Aqui a gente vai examinar esses dois tributos de forma mais detalhada. Essa, digamos, incidência tributária hoje, definida em dois tributos, basicamente, que é o imposto estadual do ICMS e o municipal do ISSQN. Ao longo da história não foi sempre assim. Se nós formos remontar um pouco mais atrás, a gente vai ver que o imposto antigo, tributação, vamos botar aqui, tributação sobre bens e serviços, ela incidia basicamente o imposto sobre venda e consumo, chamado IVC, e tinha um imposto sobre profissões, que é o parente distante aí do ISS. E aí eles foram sofrendo alterações ao longo do tempo para vir a se chamar como nós os conhecemos hoje. Então, nas vendas, incidiu o IVC, e sobre o exercício de profissão liberal, a prestação de serviço para profissionais profissionais liberais como o médico, o advogado, o contador, o engenheiro, era tributado sobre o imposto sobre profissões. A Constituição, então, definiu que essa tributação, um pouco depois, isso aí a gente já está bem mais recente, o IVC deu lugar para o ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é digamos, o pai do ICMS que nós temos hoje. E aí depois a gente tem na Constituição de 88 a conformação atual. Tá? A gente vai começar a analisar um imposto e depois o outro, mas o que importa agora é entender que essa incidência econômica, ela estabelece um conflito ali entre esses dois tributos que não é de hoje, é antigo. E eu começo, por exemplo, perguntando para vocês aqui, qual o imposto incide sobre restaurantes? Eu acho que é o da prestação de serviço. Pois, e agora? Serviço. Vamos ver aqui. Imagine o seguinte.
o estabelecimento lá, comercial, que serve a comida, né? Ele tem um cozinheiro que presta serviço inegavelmente, e aí a gente poderia entender que aqui incide o ISS, ISSQN, mas tem também o fornecimento de... tem aqui o chapeuzinho do chefe, ó. Vou botar aqui. A comida, o alimento, que é a gente pode afirmar que tributa-se pelo ICMS, né? Não há dúvida alguma que a comida é um produto, um bem móvel, né? Algo corpóreo, e não há dúvida alguma que tem que tributar o ICMS. Mas quando estão esses dois carinhas aqui dentro do mesmo negócio, surge a dúvida. A Tássia cravou dizendo que é o ISS. É isso, Tássia? Alguém tem opinião diferente aqui? Pois é, primeiramente eu achei que fosse o ISS, mas aí tu colocando dessa forma, que o restaurante realmente vende os produtos, aí já fiquei confusa. Eu estou trazendo esse exemplo só para ilustrar, gente, que uma briga quase que secular aqui sobre a incidência da tributação sobre esse tipo de... sobre todo e qualquer negócio, né? Vocês vão sempre ver um duelo aqui entre os municípios e os estados para definir quem é que tributa determinada atividade. Se for serviço, é municipal; se for venda de produtos, é estadual. Esse exemplo aqui serve só para ilustrar o quão complexo pode a gente conseguir tornar um sistema, né? Porque para o dono desse restaurante aqui, ele não quer saber o que é ICMS, o que é ISS, se tem que pagar para o prefeito, para o governador. Ele quer abrir o seu restaurante e funcionar. Obviamente que não quer pagar um preço alto, né? um percentual alto sobre o tributo, mas tirando a dosagem da tributação, esse detalhamento não faz a menor diferença, né, para o empresário, para o comerciante. Mas a gente vai ter discussões, não só nesse caso, como em outros tantos, para definir exatamente qual que deve incidir. Bom, essa questão que eu ilustrativamente trouxe aqui para vocês, ela foi resolvida já. Ela foi resolvida pela Lei Complementar 87, que a gente vai estudar, para dizer que não é o ISSQN, é o ICMS. A lógica aqui, em que pese tenha sido uma decisão meio que top-down, né, política, é assim e tem que ser, mas ela tem uma certa racionalidade na medida em que, em essência, um restaurante ele pode dispensar do cozinheiro. Eu posso ter um restaurante sem a cozinha. Imagine ali aquelas comidas que vêm prontas, né? Aqueles restaurantes que tem como se fosse uma loja de conveniência, que você vai lá e se serve. Tem até uma rede que está lançando sem até nem mesmo atendente. É totalmente self-service. Você vai lá, se serve e faz o pagamento e retira o seu produto para consumir. Então, assim,
é óbvio que os restaurantes famosos, os bons restaurantes, têm bons cozinheiros e eles servem e preparam a comida na hora, mas ele não é uma figura indispensável. Agora, a comida, sim. Tu tirou a comida do restaurante, o que sobra? Não sobra nada. Então, parece fazer sentido, assim, o preponderante, aquilo que é o essencial, ele atrair a incidência da tributação. Para começar a conversa aqui e falar logo do ICMS, eu coloco aqui as normas, né, que 155, inciso 2 da Constituição, a lei complementar que eu acabei de referir, lei complementar número 87 de 96, chamada Lei Candir. Essa vocês já devem ter ouvido falar, ao menos alguma vez. E eu vou utilizar aqui como exemplo a lei estadual, né? Essa aqui é a lei do Rio Grande do Sul, a lei 8.220, 8.820, e ainda tem o regimento interno, que é o regulamento interno do ICMS, e, além de tudo, convênios com o FAS, que a gente vai falar já já. Então, aqui a gente tem a legislação básica do ICMS, ele condensa aí, você tem que multiplicar essa lei 8.820 por 26, né? Ou acrescentar 26 outras novas leis, porque daí a gente vai ter a incidência de uma lei para cada estado da federação, e aí a gente começa a tornar complexo esse imposto, e um regulamento de ICMS para cada estado da federação, e aí, por fim, o convênio com o FAS, que é o Comitê de Política Econômica Fazendária, um órgão vinculado ao Ministério da Economia, que tenta uniformizar a legislação nos estados da federação. E aí, sobre o que incide esse imposto, né? Vamos começar aqui falando sobre o aspecto material dele. Segundo a Constituição, ele estava ali definindo a operação de circulação de mercadoria. Então, essa operação que deu origem ali ao ICM, né? A origem, a palavrinha ali que a gente examinou. E aí, o que envolve a circulação de mercadoria? Uma venda mercantil, né? Uma operação de compra e venda mercantil, em que o objeto da compra e venda é uma mercadoria, tá? Um produto, um bem móvel, corpóreo, físico. Vou colocar aqui serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Professor, desculpa te interromper, mas agora me surgiu a dúvida. Um posto de gasolina, por exemplo, ele presta um serviço, acredito eu, mas alguns têm aquela lojinha de conveniência. Vai incidir os dois tributos? Na gasolina incide só o ICMS. Ah, não incide prestação de serviço, então. Bom tu ter trazido à tona, se a gente pegar e exemplificar essa casinha aqui como um posto de gasolina. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Gasolina. Tem o serviço do frentista, a troca de óleo lá do frentista, sim. Mas o que interessa não é a maçã aqui, mas é o combustível que está sendo abastecido. O combustível é mercadoria, tá? Então ele é tributado pelo ICMS. É o objeto essencial, no caso. Essencial, exatamente. Assim como numa loja de roupa, ninguém duvida que a loja de roupa
é tributada pelo ICMS, mas você tem ali a ajuda de um vendedor, uma vendedora que vai te orientar, vai te ajudar a escolher a roupa, vai passar no caixa, vai fazer o embrulho. Então, assim, tem serviço, tem, inegavelmente, mas o essencial é a venda da roupa. Assim como no posto de gasolina, o essencial é a venda da gasolina. E o frentista, tanto que em alguns países nem existe a figura do frentista, né? Não tem alguém para abastecer. Você pode fazer o seu abastecimento sozinho e ainda assim vai continuar sendo um posto de gasolina. Então não é essencial a figura do frentista, assim como no restaurante, no meu exemplo, ele também não era essencial a figura do chefe de cozinha ali, do cozinheiro. Então é o ICMS. Dentro da loja de conveniência tem a venda de outras mercadorias que desculpa, também é tributado pelo ICMS, mas é interessante ver que por trás do que eu vou falar agora tem um planejamento tributário. Já não aconteceu com vocês de ir abastecer, aí você quer pagar numa vez só a gasolina e o refrigerante, o lanche que você comprou ali na loja de conveniência, e o frentista diz, não pode, tem que ser separado. Primeiro paga a gasolina e depois paga a loja de conveniência. Muito provavelmente é porque cada um desses estabelecimentos está num regime de tributação. O regime de tributação da gasolina é um, o regime de tributação das mercadorias ali vendidas na loja é outro. E propositadamente estão em duas pessoas jurídicas distintas, que têm que emitir nota fiscal separado e não pode vender tudo junto. Então, essa é a explicação pela qual, e talvez o frentista nem saiba te responder isso, mas é um planejamento tributário que existe ali. Eu acho que ficou claro, Tássia? Sim, professor, perfeito. Obrigada. Tá, maravilha. Aí, eu estou explicando aqui a operação de circulação de mercadoria. Então, operação aqui a gente entende como negócio jurídico, né? É um negócio jurídico do tipo aqui compra e venda. Tem que ter uma compra e venda. E essa compra e venda é mercantil. Eu já vou explicar por quê. Ela envolve uma circulação. Então, tem que ter troca de titularidade. Essa circulação. O STF decidiu recentemente, em repercussão geral, que o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para o outro do mesmo dono não há incidência do ICMS. Qual é a lógica aqui? É que não houve a troca de dono, não houve uma compra e venda propriamente dita. Eu estou pegando, a mercadoria saiu da fábrica e foi por depósito. Ah, mas a fábrica fica em São Paulo, o depósito em Santa Catarina. Ok, mas não foi vendido. Ele simplesmente foi fabricado e foi depositado lá numa outra sede da mesma empresa. Neste caso, não há a incidência do ICMS. E aí, o outro elemento é que tem que ser uma mercadoria. Por isso, uma compra e venda mercantil envolve um ato de mercancia. Em outras palavras, quem vende tem que fazer com habitualidade. É a profissão daquela pessoa. Então, assim, nós usávamos o exemplo aqui de a loja de roupas, né? O sujeito que tem uma loja de roupas, ele compra roupa, ele vende roupa. Esse é o ato de mercancia que é praticado por ele
e que ele extrai dali o seu lucro, o seu sustento, e ele faz isso como profissão. Agora, se qualquer um de nós aqui oferecer num brechó, vamos imaginar que a aula agora virou um brechó. Aí a gente começou a anunciar aqui, eu tenho uma calça jeans aí, vocês têm interesse em comprar uma calça jeans usada? Se eu vender essa calça jeans, eu vou pagar ICMS? Não, porque eu não vendo roupa com habitualidade, eu não faço disso a minha profissão, eu estou vendendo uma peça. A mesma coisa vale para automóvel. O automóvel vendido num estabelecimento comercial, ele tem que recolher ICMS, mas se você tem um único automóvel, que é a sua propriedade, e você quer vender, colocar para anunciar, você não vai pagar ICMS. Por quê? Porque não é um ato de mercancia, não tem habitualidade. Tá? Então, esse é o ICMS, venda de mercadorias, ok? Ao lado do ICMS, vendas de mercadorias, o Constituinte inseriu mais um fato gerador aqui para o ICMS. Que é o contrato de prestação. Veja, é um outro contrato, vocês concordam? Eu não estou falando agora mais de venda de compra e venda de mercadoria, tá? É um contrato de prestação de serviço. Mas que serviço em específico é esse? É um serviço de transporte. Então, demais serviços são do ISSQN, tá? É um contrato de prestação de serviço, mas de um tipo especial, transporte, porque todos os demais ficam sob a competência dos municípios, tá? E mesmo o contrato de transporte, se ele for dentro do município, ele também é do ISS, tá? Então, aí vem essa última parte, que ele tem que, no mínimo, ultrapassar a fronteira do município. Se é um transporte que passa do município, então ele é intermunicipal, logo ele é tributado pelo ICMS. Se a gente estiver falando do táxi, por exemplo, ele deveria circular somente dentro do seu município, ele vai pagar ISS para o município respectivo. Se a gente falar de motoboy, teleentrega, ele vai pagar ISS para o município, é um serviço de transporte, mas não ultrapassa as fronteiras do município. Se ele ultrapassar, aí a gente já entra na esfera de competência do ICMS. E aqui, assim, ele foi criado, foi, digamos, aperfeiçoado na Constituição de 88, esse imposto, e ele tinha essa formatação, tá? O que a gente vai ver em matéria de tributação dos estados e dos municípios? Eles vivem sempre precisando de grana, estão sempre quebrados, e aí eles precisam aumentar a base de tributação e ficam procurando, furungando aí atividades que eventualmente não estejam sendo tributadas. Isso é uma prática reiterada, rotineira dos estados e dos municípios. E aí, quando acham alguma coisa, eles tentam logo trazer para a sua esfera de competência. E eu vou trazer alguns exemplos aqui que passaram por essa, digamos, essa esse tipo de discussão. Serviço de telefonia e TV por assinatura. Vejam,
Dá para dizer que telefonia é compra e venda de mercadoria? Não, né? Eu contrato uma operadora, que ela me fornece uma linha e eu tenho direito a falar naquela linha tantos minutos quanto o meu plano comportar. Eu tenho direito a pacote de dados, SMS, etc. Então, assim, não há uma venda de algum produto, um bem móvel, corpóreo físico, né? Mas os estados, logo quando as privatizações ocorreram, e aí se destravou esse mercado, né? Porque até então ele era praticamente todo estatal, serviço de péssima qualidade e que não era acessível a ninguém. Para você ser dono ter uma linha telefônica, você tinha que ou se tornar acionista da companhia, comprando ações para poder ter uma linha telefônica, ou você ia recorrer ao mercado negro, que era paralelo, e as pessoas não podiam vender, mas vendiam uma linha telefônica, que era uma fortuna. Era assim, para vocês terem uma ideia, equivalente a um valor de um automóvel, para se ter uma linha telefônica. Bom, enquanto era estatal, o Estado, obviamente, não iria querer tributar ele mesmo, né? E aí não havia muito interesse, mas quando virou privado, o serviço de telefonia chamou a atenção. Não, peraí, mas isso aqui tem que pagar ICMS. E aí foi incluído lá na Constituição a expressão para tributar a comunicação. E passou-se a tributar, está lá na Constituição. Da mesma forma, energia elétrica. A energia elétrica não é uma compra e venda de mercadorias, não é um transporte interestadual, nem mesmo a gente pode dizer que a energia elétrica é telefonia ou é TV por assinatura. Mas a distribuição de energia elétrica, só a distribuição, assim como a TV aberta tem imunidade na Constituição do ICMS, a TV paga não, a geração de energia tem uma regra específica que não tributa, mas a distribuição sim. E porque se quis tributar, porque foi privatizado, o fornecimento e distribuição de energia elétrica passou a ser explorado por empresas concessionárias de energia elétrica, e aí o Estado, obviamente, teve interesse em tributar. Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma situação curiosa da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a nossa CE, que deveria pagar ICMS sobre energia elétrica, deveria ser tributado sobre energia elétrica, mas o fato é que aí por uma série de fatores, aqui eu não vou comentar, não vou entrar na análise política ou dos representantes eleitos, mas o fato é que, objetivamente, a CE não pagava ICMS. Ou melhor, é ainda mais grave. No caso da CE e de todas as distribuidoras de energia elétrica, o ICMS vem na fatura da energia pago pelo consumidor. O consumidor ele arca com o peso do tributo. Só que não é ele que recolhe e paga aos cofres públicos. Quem paga é a concessionária de energia elétrica. E no caso do Rio Grande do Sul, a concessionária cobrava de nós, cidadãos, descontava a energia da nossa fatura, pegava o dinheiro e não passava para o Estado, que era seu controlador. E o Estado fazia vista grossa para tudo isso que eu estou narrando. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E aí, o que aconteceu? Criou-se um passivo de aproximadamente 3 bilhões de ICMS não pagos, só pela CE. E aí o governo foi privatizar a CE e se deu conta, mas tem um passivo aqui de 3 bilhões, como é que eu vou vender uma empresa que deve 3 bilhões de ICMS? E quando deixar de ser estatal, no dia seguinte vai ter um carro dos auditores da Receita lá com
sirene ligada, toda a fiasqueira para cobrar o ICMS que não foi pago ao longo de anos. Mas enquanto era estatal não se fazia nada. Aí, o que se fez? Vendeu a CE pelo preço simbólico de R$100 mil. Não sei se vocês sabiam disso, né? A CE foi vendida por R$100 mil. É mais ou menos como você pegar um carro aí, não precisa nem ser um carro de luxo, pode ser um carro médio, né? E entregar para a CE, ó, tô te dando um carro aqui de 100 mil, você me dá toda a companhia de energia elétrica e passa a ser dono. Quem que comprou, professor, tu sabe? Foi o Grupo Equatorial. Depois tá. vocês podem consultar ali no Google, vocês vão ver como é que se deu a transação. Mas a operação envolveu o pagamento de um valor simbólico de 100 mil. E aí, por que foi 100 mil? Né? Quem não conhece a história deve ter pensado, mas o pessoal ficou louco? O que é isso? Vender uma estatal de energia elétrica por 100 mil reais? É porque, junto à compradora da licitação, a companhia foi licitada, né? E a adquirente da concessão, ela se comprometeu a quitar essa dívida de ICMS de 3 bilhões. Então, na verdade, não foi 100 mil, foi 3 bilhões e 100 mil, porque tem o compromisso de pagar o ICMS que não foi pago. Mas, enfim, me desviei um pouco do assunto só para dizer que a energia elétrica é tributada no Estado, é tributada no país por meio do ICMS e uma pressão dos estados para cobrar. Então, vejam só o que virou o ICMS. Então, ele tem aqui circulação de mercadoria, transporte, comunicação, distribuição de energia, e os estados, não satisfeitos ainda, não é suficiente tudo isso, eles disseram o seguinte: tem uma coisa aqui que não é justo. Não é justo o produto importado chegar no Brasil e competir com o brasileiro que paga ICMS e o importado não paga. Então, na importação, tem que incidir o ICMS. Mas aí eu pergunto, a gente já não estudou o imposto de importação? A gente já não estudou aqui que o IPI incide na importação? A gente já não estudou aqui que tem COFINS, importação, e PIS, importação? Eu não falei, mas tem uma CID, que é adicional de renovação de frete da Marinha Mercante, é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, que incide na importação também. E aí agora a gente está vendo que incide o ICMS também, sim. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E aí não fica difícil de entender, não é complexo entender por que um produto importado no Brasil é tão caro, é tão mais caro do que o equivalente dele comprado no exterior, no país de origem. Botando frete, dólar, cotação do dólar, enfim, tudo não explica o porquê o produto dá um salto do seu preço na origem para o praticado no Brasil. E aqui está uma parte da explicação. Todos esses tributos incidem na operação de importação e o legislador, o constituinte, teve o cuidado aqui de colocar o ICMS e estabelecer que é um tributo que ele deve ser entendido em relação à origem lá que eu expliquei, o ICM, né? O ICM ele tem que ser uma venda mercantil, alguém que vende com habitualidade. E aí, na importação, o Constituinte tomou cuidado que pode ser uma pessoa física vendendo, importando e vai pagar ICMS, pode não ser habitual, que mesmo assim sujeita-se à incidência do ICMS, certo?
Alguém aí quer falar? Não sei se abriu o microfone. E para tributar ainda os produtos importados, ainda o valor na alfândega é definido pelos servidores ali, né? Do produto. A rigor, deveria ser o valor o preço da importação que você pagou, ou seja, o preço que o exportador pagou para o importador. Esse deveria ser o valor chamado valor aduaneiro, tá? O que acontece? A fiscalização aduaneira ela tem a prerrogativa de atribuir valor. Quando ela entender, por exemplo, o Vitor comprou um iPhone, aqui no Brasil ele custa 12 mil reais, 13 mil reais, e aí tá na nota fiscal do Vitor que é $1.000 o iPhone. E aí o fiscal ele vai olhar, não, mas peraí, como é que aqui é 13 mil, mesmo que tu bote o dólar, como é que ele está dizendo que é $1.000, ou seja, 5 mil reais? Não fecha. Não é o valor praticado no mercado brasileiro. Então, se ele entende que o valor da nota fiscal ele pode ser impreciso ou não mereça fé, ele pode atribuir um valor e o valor aduaneiro é aquele que vale. Aqui tem um monte de discussão, muita discussão, não só no ICMS que a gente está estudando agora, né? Imposto de importação, PIS e COFINS, na hora de atribuir o valor da base de cálculo. Tá? Mas tem isso, Vitor. Acontece isso mesmo. Então aqui eu consegui ver com vocês, mostrar para vocês assim o imposto, o ICMS, nos seus vários tentáculos. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem polvo. Tem um polvo aqui. Eu chamaria o ICMS de um polvo. É um bicho aí que tem vários tentáculos. Ele tem... não dá para dizer o que é o ICMS hoje, né? Porque tributar a telefonia não tem nada a ver com a energia elétrica, que não tem nada a ver com importação, que não tem nada a ver com venda de mercadoria ou transporte interestadual. Então, são vários tentáculos que acabam fazendo por incidir o ICMS, certo? E aí, a gente vai ter ao lado, então, não, eu não vou misturar aqui, vamos terminar o ICMS para não confundir a cabeça de vocês. Já é complexo, eu não vou tornar mais complexo ainda. Vamos lá, vamos terminar o ICMS. Aspecto temporal. Quando é que se considera ocorrido o fato gerador do ICMS? Então, deixa eu pegar a Lei Candir aqui, para vocês irem acompanhando. Lei Complementar 87. Tá aqui, ó, imposto incide, tal, contribuinte. Já vou transcrever aqui o aspecto pessoal, para não perdermos. Aspecto pessoal. Quem é que tem que pagar, né? É o comerciante, aquele profissional que faz da sua vida ali, explora aquela atividade mercantil com habitualidade. Um destaque aqui para a aula de hoje, tá? Tanto o ISS quanto o ICMS não têm dispositivos no CTN, porque eles são mais novos que o Código Tributário Nacional. Então, por favor, nunca façam referência ao CTN quando forem falar de ICMS e de ISS, tá? Então, total. Aqui é a base de cálculo, adoção de substituição, local da operação. Aqui é o aspecto espacial. Eu vou transcrever aqui para vocês. Onde é que se considera ocorrido
o fato gerador, está na lei complementar, e aqui tem uma treta gigante em torno do local da ocorrência do fato gerador, que eu já vou explicar. E o aspecto temporal está aqui, é no primeiro. Tá aqui. Artigo 2º. Momento da ocorrência do fato gerador. Tá? Todos esses dispositivos aqui eu estou transcrevendo são da Lei Candir, a Lei Complementar 87. Tá? Então, assim, na operação de mercadoria, na prestação de serviço, na hora de contratar o serviço, na hora de contratar o serviço de comunicação, como a gente já viu, no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência dos municípios. Vejam como é que ficou a questão do restaurante, por exemplo, do posto de gasolina, que a gente referiu. E aqui, meus amigos, aqui tem uma treta tremenda, que eu vou explicar agora para vocês sobre o aspecto espacial. Como a gente está falando aqui de um imposto dos estados, então imaginem o seguinte: nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, que tem comerciantes que estabelecem negócios com outros estados da federação. E aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui duas operações. Uma, o vendedor está no Rio Grande do Sul e o comprador também está no Rio Grande do Sul. Essa aqui é a mais fácil, a mais simples de todas, tá? Então essa aqui é a operação Barbadinha. Então, a operação começa no Rio Grande do Sul e termina dentro do Rio Grande do Sul. Comprador e vendedor estão no mesmo estado. O que isso significa? Que nesse tipo de operação, não há dúvida alguma que eu vou pagar ICMS para o Rio Grande do Sul, certo? Essa é chamada a operação interna, tá? O problema é o seguinte: e quando nós estivermos falando de uma operação interestadual, como é que fica? Então eu tenho uma compra e venda dentro do estado e eu tenho lá uma compra e venda que ultrapassa a fronteira. Então o vendedor está no Rio Grande do Sul e ele vendeu para São Paulo. Qual é o ICMS que vai ser pago? O do Rio Grande do Sul ou de São Paulo? Aqui surge o problema. Percebam. O que eu vou falar agora para vocês daqui para frente não diz respeito ao contribuinte, não tem nada a ver com o contribuinte, com o consumidor, não é discussão aqui entre fisco e contribuinte. Tudo que vocês vão ouvir daqui para frente é uma treta entre os fiscos. É entre São Paulo e Rio Grande do Sul, Dória e Leite. Ou seja, eles que estão disputando quem vai ficar com o ICMS. E nós ficamos aqui no meio do cabo de guerra. Estão entendendo? Então, assim, operação interna, tranquilo, aplica a lei do estado aonde ocorreu a operação. Tá? Então, é o Rio Grande do Sul, é o Rio Grande do Sul. O que isso significa? Que a alíquota que a gente vai praticar é a do Rio Grande do Sul, certo? A alíquota é 17,5%. Hoje a alíquota básica. Tem mais e tem menos, mas vamos trabalhar com a alíquota básica. E se nós estivermos falando de São Paulo, a alíquota de São Paulo é 18%.
Tá? Então, aqui a gente tem a diferença de meio ponto percentual. Dependendo do produto, pode ser mais alto, pode ser mais elevado. Então, assim, com quem fica esse ICMS? Com o Rio Grande do Sul pagando 17,5% ou com São Paulo pagando 18%? O que o nosso constituinte, muito sábio, fez? Óbvio que eu estou sendo irônico aqui, né? Não tem nada de sabedoria. Isso aqui é bota burrice. O nosso constituinte decidiu dividir o ICMS em 2. Então imagina aqui que tinha um ICMS, tá? Que é esse daqui da operação interna, tá? E aí quando fosse vender para fora, tu tinha que pagar um ICMS também, certo? Muito simples. Só que na verdade, esse ICMS foi dividido ao meio para agradar tanto o estado do Rio Grande do Sul quanto agradar o estado de São Paulo. Então, o que a gente vai ter aqui? Esse ICMS aqui virando 2. Então, vai ficar um pouco do ICMS para cá e um pouco para cá. Aí vocês vão entender agora o que é o chamado DIFAL. Diferencial de alíquota. É essa jossa que eu estou explicando aqui, que é dividir o ICMS para agradar os dois bonitos. Então, o Rio Grande do Sul queria ficar com o ICMS, São Paulo queria ficar com o ICMS. Para não brigar com os dois, o que a Constituição fez? Dividiu o ICMS ao meio. Então, eu tenho um pouco de ICMS, chamado ICMS na origem, que é 12%, e eu tenho que pagar para São Paulo a diferença entre o que já foi pago no Rio Grande do Sul e a alíquota do estado de São Paulo, que eu mencionei para vocês, que a alíquota é 18%, em São Paulo, a alíquota padrão é 18%. Então, quanto que vai ser o DIFAL? 18 menos 12. Então, o DIFAL corresponderá a 6%. Então, numa única operação, vejam, a gente tem que recolher 2 vezes ICMS. Numa única operação. Por quê? Porque se dividiu ao meio. Quando eu digo ao meio, não é bem no meinho, né? Senão seria ali 9 para cada lado. Na verdade, ficou 12 para um lado e 6 para outro. Estão entendendo? Tá claro até aqui, gente? Sim, professor. Agora eu avanço. Então, expliquei para vocês o que é operação interna, operação interestadual, e expliquei para vocês o que é diferencial de alíquota. Professor, antes de avançar, uma dúvida. E aí, quem paga esses 18%, no caso? Muito importante. Assim, do ponto de vista econômico, sempre somos nós os otários, tá? Então, bota isso na cabeça que a repercussão econômica sempre recai sobre o consumidor. Pouco importa se é o cara de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, quem vai pagar isso somos nós, tá? Agora, do ponto de vista da burocracia, do recolhimento, da apuração, então, funciona da seguinte maneira. O ICMS da origem, que tem que pagar é o vendedor, ok? Os 12%. O do destino é o comerciante, lá de São Paulo. Então, imagina o seguinte, eu estou vendendo erva mate para um supermercado de São Paulo. Eu produzi erva mate, estou vendendo e pago aqui 12. Quando chega lá em São Paulo, o comerciante de São Paulo, o dono do mercado, vai ter que pagar o ICMS da diferença. É o chamado DIFAL. Ele paga os 6%. Entendeu, Tássia? Sim, professor. Perfeito, agora entendi. Obrigada. Tá, mas eu contei uma parte da história, tá? Agora eu vou contar a outra parte da história que vai remeter
a uma forma de vocês ganharem dinheiro na aula de hoje, tá? Eu sempre que dou essa aula, eu ensino vocês a ganharem dinheiro já, imediatamente. Não é quando se formarem, é hoje, tá? Vocês já vão entender por quê. Então, assim, expliquei a diferença, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Esqueçam o comprador no Rio Grande do Sul. O comprador, ele está em São Paulo também. E aqui a gente vai chamar ele de consumidor, tá? Consumidor final. Ou seja, é um gaúcho que está morando em São Paulo que quer uma erva mate, tá? Ele não vai revender. Ele comprou direto do fornecedor aqui no Rio Grande do Sul e o fornecedor do Rio Grande do Sul está vendendo direto para quem vai servir o mate. Não é um atravessador, não é um intermediário, tá? Então eu tenho essa figura que está lá em São Paulo e eu tenho uma outra figura que é o comerciante. Ele está comprando erva mate para revender, tá? Então, até 2015, funcionava do jeito que eu vou explicar agora. Se eu estou falando de uma operação interestadual para consumidor final, que é o que a gente está vendo aqui, o ICMS ele era todo na origem, 18% para cá, ok? Se a operação interestadual fosse para comerciante, ficava 12 para cá e 6 para lá, como eu expliquei para vocês. O que na prática vai ter? O que vai ter assim pro carinha que está aqui, ó? Vou botar aqui. Esse carinha que está aqui, que está comprando, que é esse consumidor final, ou esse carinha que está aqui, na prática, os dois vão pagar 18%, tá? Os dois vão pagar o mesmo, um só ICMS, que vai estar no preço da mercadoria que eles estão comprando. Qual é a diferença? No primeiro caso, é ele que compra direto. Se é ele que compra direto, é ele o consumidor final, ele não tem o dever de recolher imposto, que é o que a Tássia acabou de me perguntar. Quem é que paga? Ora, vocês já recolheram alguma vez alguma guia de ICMS? Vocês já viram isso, como é que funciona, como é que se calcula? Muito provavelmente não, né? Imagino que ninguém aqui tenha comércio, salvo se alguém tenha na família, alguém que é comerciante, que já viu isso acontecer. Nós, consumidores, a gente nunca pagou ICMS. Então, assim, quem paga é o vendedor. Ele que apura o ICMS e recolhe todo o ICMS na origem. Ah, mas você está vendendo para comerciante, então ele paga aqui 12 e quando chegar lá o comerciante paga 6, que vai redundar para o consumidor final, esse carinha que está aqui, ó, o verdinho, no mesmo peso, na mesma consequência, certo? O que aconteceu, minha gente? O que aconteceu que em 2015 ocorre uma mudança nisso que eu estou falando? É que em 2015 foi editada a chamada Emenda Constitucional 87, chamada Emenda do E-Commerce. Por que ela foi chamada assim de Emenda do E-Commerce? Porque popularizou-se, né, a venda direta para consumidor. A pessoa com um site, ela consegue vender para qualquer parte do Brasil o seu produto, não precisando mais de um intermediário, não precisando mais de um representante comercial, uma loja, uma sucursal, uma filial, não precisa. Basta ter um site, qualquer um compra em qualquer parte do Brasil. E aí, o que aconteceu? Vejam, prestem atenção. A briga não é
entre fisco e contribuinte. A briga é entre os fiscos. Quem é que ficou de beiço? O Rio Grande do Sul ficava com todo o ICMS do e-commerce e os outros estados não ficavam com nada. O outro estado só arrecada se for para comerciante. Como aqui não é comerciante, aqui não fica o ICMS todo para cá. Aí os estados resolveram pressionar o Congresso atendeu a pressão para dividir aqui também. Aí olha só que legal que ficou. Esse ICMS foi dividido em 2 também. Então agora, para consumidor final, também tem que fazer o recolhimento do diferencial. Tá? Agora prestem atenção na sacanagem. Como é que era antes? Eu sou vendedor de erva mate. Eu recolho o ICMS do Rio Grande do Sul, paguei, vendi para São Paulo, ele que se vire. Eu não sei como é que é São Paulo, eu não conheço a lei de São Paulo, eu não sei nada de São Paulo. Então, eu não tinha que me preocupar nada além da legislação do Rio Grande do Sul. No momento em que a venda do e-commerce passou a também ter que recolher o diferencial, e sabedores os estados que o consumidor final ele não entende de ICMS, ele não vai recolher, o que os estados fizeram? Não tem problema. O vendedor do Rio Grande do Sul vai recolher os 12 para o Rio Grande do Sul e os 6 de São Paulo. Então se colocou nesse cidadão aqui a obrigação de fazer o recolhimento não é mais só do seu estado, onde você tem a sede da empresa, dos 27 entes da federação. Então imagina a complexidade que se impôs para o e-commerce. Tá? Isso daqui tornou-se o verdadeiro inferno. Tá? Então, agora, deixa eu colocar aqui só para... Depois... Prof, isso seria aquela substituição tributária? Não. Não? Tem Isso é ainda... outra coisa, hein? Isso é outra coisa. Então, aqui... Então, até 2015, até a emenda 87, era 18% na origem. Tá? 18% na origem. Tá? A partir da emenda constitucional 87, ficou 12 e os 6 aqui. Certo? E aí, onde é que vocês ganham dinheiro? Tá? Na aula de hoje. O ICMS, como eu disse, ele é um tributo que é pago pelos comerciantes. Ainda que o preço seja repassado para nós, é evidente, né? O custo da tributação sempre é repassado para a etapa seguinte, para o consumidor. Mas quem recolhe é o comerciante. Se vocês compraram de sites, imagino que todo mundo já deve ter feito uma compra em site, o e-commerce ele fica preponderantemente em São Paulo, certo? E o estado de São Paulo tem uma coisa muito interessante, que é bem mais inteligente do que a nossa nota gaúcha aqui. O ICMS é mega sonegado, tá? Um fato muito simples. Imagine o seguinte. Como é que se fiscaliza a venda de um chiclete, de uma bala, de um parafuso, de um prego? É muito difícil ter o controle de todas as vendas mercantis que ocorrem. Imagina agora quantas operações estão ocorrendo nesse exato momento enquanto a gente está aqui em aula. É gigante, né? É enorme o número, o volume de operações, logo depende do comerciante ter emitido a sua nota fiscal. E aí no Rio Grande do Sul a gente tem a nota fiscal gaúcha, né? Como é que funciona?
Para fiscalizar a compra e venda e garantir que ela seja tributada, tem que ser emitida uma nota fiscal que vai lá para a mão do consumidor. Mas e se o consumidor não pedir nota fiscal? Essa daqui pode nunca ter existido. E a operação não foi tributada se o vendedor não quiser tributar. Aí o que a nota fiscal gaúcha fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha pedindo para que a pessoa coloque o seu CPF na nota. Então, bota o CPF na nota, que aí fica ali e você vai concorrer a alguns prêmios. Eventualmente você venha a ser sorteado se botar o CPF na nota. Então, é bom para você. Faça isso, peça a nota fiscal. Para mim, isso aqui é um programa muito, muito muquirana, tá? Mas, enfim, eu dizia que ninguém era sorteado, até que numa aula alguém me falou que foi sorteado, e aí eu tive que morder a língua, né? Quando me falaram não, eu tenho lá a minha mãe foi sorteada e ganhou um prêmio da nota fiscal gaúcha. Tá, maravilha. Só que isso aqui para mim é muquiranagem, tá? Fazer eu trabalhar para o fisco de graça para supostamente num dia no futuro ganhar um prêmio. Sabe como é que é a nota fiscal paulista? Essa sim é inteligente. Como é que é a nota fiscal paulista? Você coloca o CPF na nota e ao invés de concorrer, acho até que tem sorteio lá para eles, mas isso não é o mais importante. Ao invés de concorrer, o foco é te dar crédito de ICMS. É dinheiro mesmo. Então, se você comprou no estado de São Paulo e botou o nome, o seu CPF na nota, você tem dinheiro no estado de São Paulo para recuperar. Por quê? Porque lá a legislação estabelece que o contribuinte, o consumidor, melhor dizendo, que coloca o seu CPF na nota, ele gera um crédito para ele sobre aquela operação. E aí as pessoas passam a pedir CPF porque vão ganhar dinheiro. E aí vocês podem estar pensando, tá, mas o que tem a ver comigo aqui que moro no Rio Grande do Sul? Por que eu vou ganhar dinheiro agora? O que eu falei do e-commerce? Os grandes portais de e-commerce estão em São Paulo. E vocês sabem muito bem que para concluir uma venda, tem que informar o CPF na nota, ainda que vocês não queiram. O sisteminha lá de venda dos sites, ele não autoriza a fechar a venda sem a indicação do nome, do endereço e do CPF do comprador. Então vocês têm, ainda que não tenham desejado, vocês têm crédito em São Paulo. Basta acessar o site da Secretaria da Fazenda, cadastrar lá, abrir um cadastro, indicar o número da conta bancária, que vocês vão conseguir arrecadar o... Deixa eu... Ah, não. Eu ia gravar agora para usar num processo judicial a Vivo importunando a minha aula. É um inferno isso aqui. Ela não para de me ligar, me pedindo, oferecendo produtos, eu já pedi para tirar o meu número. Mas não deu tempo de gravar. Vamos lá. Voltando para a aula aqui, nota fiscal paulista, CPF na nota, vai no site, cadastra a conta bancária e pede para transferir o dinheiro. E se vocês forem legais comigo, vocês vão me dar 10% de honorários pelo dinheiro que eu acabei de fazer vocês ganharem. Tá? Aqui, então, expliquei o aspecto espacial. E aí, para concluir aqui o ICMS, falta falar do aspecto quantitativo. Então, aspecto quantitativo. Então, como é que o ICMS é calculado? A fórmula nossa velha conhecida é a mesma aqui também. Então, a gente tem base de cálculo, vezes alíquota,
que é igual ao ICMS. ICMS. Tá, então essa é a fórmula aqui que a gente já está craque, tanto repetir aqui nas aulas, não tem nada de novo. O que vai ter, e até essa é a tarefa da semana, tá? O que vai ter aqui de diferente? Eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem o seguinte. Então, a base de cálculo, basicamente, né, é o preço de venda, né, presumindo que o valor de venda do produto, do serviço de energia elétrica seja correto, idôneo. Então, é o preço de venda. E a alíquota, a gente viu que tem a alíquota interna, quando a operação for interna, e eu tenho a alíquota interestadual. Eu expliquei por que tem essa diferença, né? Então, e aí a gente chega aqui no ICMS devido, certo? O que vai ter de diferente aqui? Eu vou dar só artigo 13. Olha só. Na hipótese do 12, agressivo do inverno. Tá aqui, ó. Artigo 13. Opa. Vou colocar aqui. Esse é o tema da semana da atividade de vocês, tá? Que é o chamado ICMS calculado por dentro. Artigo 13. Parágrafo 1º. Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso 5º, olha só que legal isso aqui. O montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque, mera indicação para fins de controle. Esse é o chamado cálculo do ICMS por dentro. Agora, eu queria que vocês me explicassem, imagina, e essa vai ser a tarefa da semana para vocês, imaginem que vocês foram consultados por um comerciante que ele descobriu que o ICMS é calculado por dentro, só que ele não sabe o que é isso. E aí vocês vão ter que explicar fazendo um cálculo para ele. Como é que se calcula o ICMS por dentro? Que é fazendo incidir o imposto dentro dele mesmo. Tá? Esse é o chamado cálculo por dentro. Tá? E aí quem vai explicar vai ser vocês. Semana que vem vocês me contem, e se não ficar claro, depois a gente retoma isso, esclarece na aula da semana que vem. Tá? E para finalizar, aí vem a questão que a Tássia trouxe aqui, do ICMS substituição tributária. Então vamos a ele. Vamos entender aí o ICMS substituição tributária. Tá? Então, vamos pegar aqui fábrica. Vamos pegar comércio.
E vamos pegar consumidores. Então, imagina aqui que os consumidores não é toque meu, tá? Eu tenho que botar aqui bastante para entender o que eu vou explicar agora na sequência. Então, imagina o seguinte: eu tenho uma fábrica de um determinado produto, tá? E essa fábrica, ela revende para, sei lá, 2 distribuidores que, por sua vez, eles vão revender para outros tantos comércios. Então, percebam aqui a progressão geométrica, tá? Que eu estou usando aqui só com um exemplo. Vendeu para 2, que vendeu para 2. E aí eu poderia botar o 8, 16, 32, enfim. Imagine o seguinte. Nesse meu desenho aqui, a fábrica vendeu para 2 estabelecimentos, 2 distribuidores, que depois, por sua vez, foi vendendo para outros tantos. Todas as operações aqui, e aí, se a gente pegar para cá, todas essas operações deveriam ser tributado com ICMS. Só que imagine o seguinte: como é que vai controlar e fiscalizar a incidência do ICMS em todas essas operações, fazendo com que cada compra de cada um desses cidadãos aqui seja tributada de forma a recolher o ICMS devido, certo? É bem difícil esse trabalho e, como eu disse, ele é um tributo extremamente sonegado, o ICMS. E a estratégia para evitar a sonegação, vocês já viram como é que é. Prometer que vai sortear um presente lá, uma cesta de Natal para quem pedir nota fiscal. Então, essa é a estratégia para tentar diminuir a sonegação. Mas o fisco teve uma ideia genial. A ideia genial foi o seguinte: não, mas e se, por exemplo, nós pegássemos aqui só a fábrica e tributássemos apenas e tão somente só a fábrica, recolhendo o ICMS da cadeia toda? Isso é a substituição tributária. Então, é o ICMS de toda a cadeia. Então, é como se pegasse aqui todo o ICMS disso tudo, ao invés de estar recolhendo ICMS em cada uma dessas casinhas, em cada uma das operações de compra e venda, a gente traz tudo para cá, compacta isso e cobra só da fábrica. Muito mais fácil, né? Então pensem, quantas montadoras tem no Brasil de carro? Quantas cervejarias, quantas fábricas de refrigerante nós temos no Brasil? É muito mais fácil controlar a incidência da fábrica do que tributar em cada estabelecimento, em cada comércio. Essa é a lógica da substituição tributária, certo? Só que, como é que eu faço para que o ICMS da cadeia todo
Então, vamos lá. Em toda essa cadeia aqui tem ICMS, tá? Em toda a cadeia tem ICMS. ICMS, ICMS, ICMS. Como é que eu faço para recolher tudo isso daqui e colocar aqui dentro, na substituição tributária? Fazendo com que o preço pago pelo consumidor final seja o mesmo, nesta forma, com a múltipla incidência, e nesta forma, com uma incidência única. Aí vem a engenhosidade do fisco para criar a substituição tributária. Então, é o seguinte, no regime de ICMS, substituição tributária, você tem que fazer o seguinte, o cálculo é basicamente esse aqui. Então, é base de cálculo vezes alíquota igual ao ICMS. Esse é o cálculo do ICMS e na substituição tributária não é diferente. Só que se a gente fizesse o cálculo normal, vamos lá, preço do, sei lá, pegar aí a cerveja, o preço da cerveja é R$2 na fábrica. Prof, por que a gente não faz sobre o preço da gasolina pra gente ver por que é tão caro? Podemos fazer o preço da gasolina, muito bem. O preço da gasolina, quanto é que será que está na distribuidora? Deve estar algo em torno de 5. Ela deve vender por, sei lá, vamos botar R$4, tá? Para facilitar. R$4 a distribuidora. E aí tu pega a alíquota da gasolina, que é 30%, né? Que tem mais uma pilantragem, que é a alíquota mais alta, quando deveria ser valorizada a essencialidade, né? Não que devesse ser a mais barata, eu não estou nem dizendo que a gasolina é a coisa mais essencial do mundo, mas se tu tem, por exemplo, chocolate belga tributado a 12, a gasolina não pode ser 30, né? Vamos combinar. Energia elétrica é 30 no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia. Então, assim, bom teu exemplo, Tássia. Então, a gente pegou aqui o ICMS, tá? O ICMS que é 30, então 4 vezes 0,3 dá 1,2. Então a gente tem aqui 1,2 de ICMS. Tá? O que faria com que o preço subisse para 5,20. Estão acompanhando? 4 mais 1,2 dá 5,20. O preço que seria praticado aí o vendedor lá da bomba, o posto de combustível, vai botar sua margem de lucro, né? E aí vamos lá, força a barra, chega a 6, tá? Preço do litro. Mas esse não é o cálculo da substituição tributária. Por quê? Porque o preço cobrado na substituição, ele tem que ser próximo. Então, vamos pegar agora aqui e fazer. Agora o troço ficou feio. Atenção aqui, botei vermelho. Então, a base de cálculo tem que ser o preço final. Lembram da lógica? A fábrica tem que pagar o ICMS da cadeia toda. Então, ela não pode cobrar o ICMS sobre 4, que é o preço da venda dela. Ela tem que pegar e fazer. Ela vende pelo preço que ela quiser, ok? Que pode ser 4. Só que tem que dar uma engordada nesse 4, que é a chamada margem de valor agregado. Então, assim, se o otário aqui
somos nós, né? Nós somos esse otário aqui. Se o otário aqui paga o preço que na bomba tá 7,20, né? Em alguns lugares aí já tá 7,20. Vamos lá. 7,20. Se nós aqui estamos pagando 7,20 e lá a distribuidora ela está vendendo por 4, como é que faz para o governo arrecadar imposto sobre 7,20? O que ele tem que botar aqui? Então é 4 mais 3,20. Estão entendendo? Sim. O distribuidor não vai ficar com 13,20. Que fique bem claro. O distribuidor ele vai ficar com R$4, que é o preço que ele está vendendo. Tá? Os 13,20 foi uma ficção. Uma invenção. Foi colocada uma gordura ali, deu uma recheada, deu uma engordada para ficar mais gordinha a base. Estão entendendo? Então, assim, a base aqui tinha esse tamanho e com a MVA ela ficou desse tamanho. Aí eu aplico 30% sobre isso e aí vocês vão ver agora a mágica. Então, eu tenho 7,20 vezes 0,3 dá 2,16. Então, o governo aqui arrecadou o dobro de ICMS. Estão entendendo? Então, é 2,16. E aí, o cara do posto, que não tem mais o que fazer, né? Não tem para onde correr. Já foi tributado o ICMS, já chegou com 4 mais 2,16, dá 6,16. Aí ele vai botar a margem dele e aí provavelmente vai chegar para nós, vamos pegar aqui, não mais 7,20. 7,20 era no cálculo acima. Vai chegar a 7,30. Tá? Aí, agora vocês vão ver o troço mais doido. Quem é que define o MVA? Quem é que fixa o MVA? É o governo. O que o governo deveria fazer? Ele deveria ir nos postos e olhar quanto é que esse carinha está pagando. 7,20? Tá, então o MVA deve ser de 13,20, que é o valor de venda mais a margem de valor agregado. Só que o governo erra. Adivinhe se o governo não vai errar. Casualmente, ele sempre erra para mais. Então, o preço praticado não é 13,20, é 13,40, 13,50. Ele sempre erra para mais, por curiosidade, por coincidência. Ele sempre erra para mais. Ok? Aí, na formação de preço, até chegar para nós, ele vai chegar mais caro, correto? Se a distribuidora pagou gasolina com um ICMS mais caro, imaginando o preço futuro mais caro, toda a cadeia vai pagar mais caro, certo? Aí, a distribuidora anunciou, a Petrobras anunciou um novo aumento de gasolina. O que o governo faz? Ele já antecipa aqui para a margem o valor agregado. E aí de 13,20 vai para 4,10. E aí subiu lá na ponta. Aí subiu na ponta, ele olhou no posto. Tá subindo no posto, que coisa curiosa. Tá subindo a gasolina no posto, veja só que surpreendente. Aí ele vai lá e aumenta a margem de valor agregado. Aumentou a margem de valor agregado, aumentou o preço de toda a cadeia, consequentemente o posto fica mais caro. Isso é um ciclo vicioso, que não termina nunca. Estão entendendo? Toda vez que aumentar para o consumidor final, tem que aumentar a MVA. Se aumentou a MVA, vai aumentar para o consumidor final. E quem ganha com isso é o governo do estado. São os estados que arrecadam com esse instrumento. Estão percebendo? É um absurdo. A gasolina não vai parar de subir nunca. Nunca. É uma espiral, né? O ciclo jamais cessa. Aí,
eu coloquei ali um videozinho, eu acho que eu coloquei no YouTube também, depois eu compartilho com vocês ali, eu explicando o que é o ROT. Não sei se vocês chegaram a ver. O ROT, ele tem... vamos lá. Cadê aqui? Vamos lá. Essa discussão aqui da margem de valor agregada foi definida pelo Supremo Tribunal Federal no RE, eu até anotei aqui na parede do escritório, 593-849, tá? E foi fixada a tese, vamos ver se eu acho aqui o RE para transcrever exatamente como foi fixada a tese. Tema 201 STF. Tá aqui, ó. Tá aqui. Esse é o tema 201. O que foi discutido nessa repercussão geral, nesse caso julgado pelo Supremo? Mas, vem cá, e se o Estado do Rio Grande do Sul cobrou uma margem de 4,10, que deu um preço final, ele está estimando um preço final de 8,10, certo? Esse meu cálculo maluco aqui. Mas, na verdade, nós estamos pagando na bomba 7,20. Então, quer dizer que foi tributado 8, mas o preço final é 7, foi cobrado a mais. Não tem que devolver essa diferença para o contribuinte? Essa é a discussão do tema 201, tá? Tema 201. E aí o Supremo fixou a tese, disse o seguinte: é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando o cálculo da operação devida for inferior à operação presumida. Vou botar em letras garrafais aqui, inferior. Isso daí eu acho que tu chegou a nos contar, não foi? Que o Estado entendeu também que quando o vendedor final cobrar a mais, tem que restituir o Estado também? Isso, exatamente. Mas olha bem aqui, Tassi. Olha o que está escrito aqui. Quando a operação for inferior, não é quando for superior, também tem que ajustar. E aí, o que os governos estaduais fizeram? Eles entenderam que a derrota, isso aqui é uma derrota, tá? Pode chamar de outra coisa, mas quando num litígio uma parte tem um recurso provido, que foi o caso, ou seja, eu queria ter o direito de receber de volta, o Estado não queria me devolver, e eu ganhei, então ele perdeu, ele foi derrotado. Essa derrota ele transformou em vitória. Aí o que os governos estaduais fizeram? Criaram o ajuste, ou alguns estados chamam de complementação do ICMS. Então é o seguinte, se no exemplo aqui que a gente deu, né, foi calculado uma MVA de 4,10. Mas vou até falar baixinho para ninguém ouvir, tá? Vamos imaginar que a gasolina vai para 9. E foi cobrado sobre 8, então esse R$1 de diferença, o vendedor do posto tem que ajustar e tem que cobrar ICMS sobre esse R$1 que não foi tributado. Isso é o ajuste do ICMS. Tá? Então, a operação final deverá sempre ser ajustada para mais ou para menos na visão dos fiscos estaduais. Tá? Então, essa é a visão dos fiscos estaduais. Ele sempre acha que, no final, tem que ajustar para mais ou para menos para chegar no valor verdadeiro. Mas vejam só, quem foi que criou a MVA?
Foi o Estado que criou a MVA. Foi ele que foi fazer pesquisa, deveria fazer uma pesquisa muito próxima da realidade, muito próxima do valor de venda. Se ele errou, o problema é dele que errou. Só que ele não entendeu assim, entendeu que sempre tem que ajustar. Se foi para menos, devolve, se foi para mais, cobra o valor que tem que ser complementado. Aí isso deu uma gritaria, né? Porque imagina só quantos contribuintes iam ter que fazer ajuste e complementação se o preço dele praticado na frente, lá no final, acaba sendo maior. Aí, o que os governos estaduais criaram? Regime opcional tributário, também conhecido como ROT. Então, o contribuinte que optar pode optar pelo regime abrindo mão da vitória no tema 201 e tornando a substituição tributária definitiva. Então, o governo disse assim, não, tudo bem, eu ganhei esse jogo, mas eu vou te dar uma colher de chá. Se você quiser, você pode optar para tornar a substituição tributária definitiva. Então, não tem ajuste nem para mais nem para menos. E aí, voltou para onde a gente tinha começado a conversa. O governo define MVA, ele define para mais sempre, e nunca vai ter restituição se o contribuinte for optante desse regime. E o que mais me surpreende é que várias pessoas estão dizendo que isso foi uma grande vantagem, uma grande vitória, uma grande benesse do governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, em especial, mas vários estados estão fazendo isso. Para dizer que eles são bonzinhos, eles disseram, não, olha, tem opção. Tu pode ter que fazer o ajuste, e em algumas vezes tu vai ganhar, outras tu vai perder, ou tu opta para ser como era antes. Eu defino e você paga. Ponto. Não tem conversa. E assim encerra a história da substituição tributária. Consegui explicar aí, tá? Ficou claro? Sim, professor, claríssimo. Entendi tudo. Muito obrigada. Então, aqui na aula de hoje a gente viu aqui um monte de discussão sobre ICMS, detalhes do ICMS. O Arthur tinha escrito ali o cashback. É mais ou menos isso, Arthur. Uma espécie de cashback que a pessoa recebe o crédito daquela operação e aí eu tenho todo o interesse de pedir nota fiscal, né? Mas eu acho que tem um valor mínimo, né, professor, para receber, né? Não, para tu resgatar? Olha, eu tive notícia de aluno, toda aula que eu falo do ICMS, eu conto essa história e depois os alunos me contam que foram lá e resgataram e alguns ficam furiosos. Ah, professor, mas era R$1, R$2 que eu tinha lá. E alguns me mandam um print do resgate. Pelo que eu sei, dá para resgatar qualquer coisa. Mas avaliem lá para ver se é possível. Como é que faz mesmo, professor? Entra no site da Fazenda? Isso. Coloca ali no Google Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e vai na Nota Fiscal Paulista lá e tem um cadastrinho, tem um website só disso. Para você se cadastrar, dar os dados lá e tu vai descobrir quanto que tu tem lá depositado. Se comprou miçanga, o Gabriel botou ali, valeu, Gabriel. Se tu comprou miçanga na internet, o crédito é de miçanga. Se tu comprou um automóvel, aí o crédito é proporcional à compra que você efetuou. Mas tá tudo ali, é bem legal, assim, e isso dá um engajamento muito mais eficiente do que prometer um sorteio, né? Vamos combinar. Daqui a não sei quantos anos eu vou ser contemplado. Sabe-se lá Deus se eu vou ganhar esse sorteio do governo do estado. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Tudo certo, professor. Muito legal. Muito obrigada pela dica. Daqui a pouco eu já vou entrar e vou ver. Tá.
Depois vocês me presenteiem aí depois de eu ter dado essa dica aí para ganhar dinheiro. Pode deixar, de Natal. Então, terminada a matéria de hoje, vocês façam ali, por favor, o trabalho sobre o cálculo por dentro, tá? Que esse é uma outra maldade. Então, olha, vai agregando aqui, tá, Cê? Me perguntou como é que é a gasolina. Eu expliquei a substituição tributária da gasolina, o ciclo vicioso de aumento do preço, o valor estimado da MVA e ainda tem mais o cálculo por dentro do ICMS, para tornar ela ainda mais cara. Tá? E aí vocês vão entender o porquê é tão alto e os governos do estado não estão bem quietinhos. Aí eles disseram em sua defesa, né, o presidente começou a bater nos governadores, o aumento do preço não é culpa do governador. E qualquer uma pessoa com um neurônio sabe disso, né? O aumento do preço da gasolina não é culpa do governador. Mas toda vez que aumenta 1 ponto percentual, meio ponto percentual, esse esquema ele volta a engrenagem a funcionar, do ciclo se alimentar, aquele ciclo de aumento do preço que eu expliquei para vocês. Os governadores dizem, não, mas o ICMS não foi elevado. É o mesmo ICMS que a gente tem cobrado nos últimos 20 anos. É verdade, eles têm razão. Até onde eu sei, fora o Rio Grande do Sul, que aumentou, o Rio Grande do Sul, no governo Sartori, aumentou, e o governador atual manteve o aumento do ICMS. Tá? Então, ele tem uma parcela de culpa. Fora o Rio Grande do Sul, os outros eu não sei falar, mas, de fato, o ICMS continua igual. Ele continua elevado. Mas aí a pergunta que fica por ser alíquota fixa, ou seja, não teve elevação das alíquotas, a gente pode afastar a responsabilidade dos governos estaduais, que tem uma fatia grande de ICMS. É só pegar o preço, olhem lá o preço. A Petrobras coloca isso discriminado, gente. Só olhar lá no site da Petrobras a composição do preço da gasolina e vejam a fatia que é ICMS. É uma fatia muito grande. Então, assim, os governadores têm uma parcela de responsabilidade bem, bem alta aqui sobre isso. Tá? Então, essa é digamos, a história contada sem floreio. Agora, nos postos de gasolina, eles deixam uma tabelinha com o preço, né, discriminado, assim, o que é o que. Se eu não me engano, é 13,16, eu acho, o preço sem os impostos e tudo mais. Tu vê. Então, aí a gente começa a entender um pouco das coisas, né? Bueno, gente. Não havendo dúvida, encerramos por aqui. Desejo para vocês aí uma boa semana. Até a semana que vem. Certo, gente? Um abraço aí. Tchau, tchau. Muito obrigada pela aula, professor. Foi excelente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.